Olá, muito boa tarde, Bela Manaus. Estamos aqui no podcast Virando o Jogo e hoje episódio 102, Soluções Tecnológicas nos Dias Atuais. Um tema super interessante que vem aí norteando as decisões do nível de informação, segurança e muito mais que a gente vai conversar nesse ambiente. Como que a gente pode gerar solução? Quais são as melhores soluções? E o que a gente pode falar sobre transformação digital? Que parece muito distante, mas faz parte do nosso dia a dia e que muitas vezes não é bem concebida ou entendida por muitos. E o nosso convidado de hoje, daqui a pouco eu apresento para vocês, mas ele detém essa informação e vai compartilhar conosco. E tudo isso aqui no Amazonas Atual, que é o maior site de notícias com as melhores informações, sempre com você toda terça-feira a partir das 17 horas, comigo, Marcelo Salum, no podcast Virando o Jogo. E, gente, antes de começar, quero dizer para vocês que eu estou aqui já, antes de iniciar, a gente já degustou, bateu um papo aqui, fazendo aqui um bate-bola inicial, com a melhor água do Amazonas, que é a água Toia, que eu convido você para tomar água com o maior nível de pH da região norte. E ela efetivamente mata a sede. Então, um brinde para você com a melhor água, que é água Toia. Vamos direto ao ponto? Muito bem, muito boa tarde a todos. E hoje nós vamos falar de um tema de extrema relevância. Vamos trazer alguns insights, estratégias para a gente... Como que você pode alavancar o seu negócio no cenário atual? No episódio de hoje, vamos mergulhar em um tema que está se tornando não só relevante, mas essencial para a sustentabilidade e o crescimento de qualquer empresa no Brasil, a segurança eletrônica. Caros ouvintes, se a segurança do seu negócio ainda não está no topo das suas prioridades, é hora de repensar. Vivemos em um cenário onde o número de incidentes e a complexidade das ameaças, sejam elas físicas ou digitais, estão em constante ascensão e o mercado já percebeu isso. Você sabia que, segundo uma pesquisa recente, 78% das empresas brasileiras planejam aumentar seus investimentos em segurança eletrônica em 2025? Esse dado é um reflexo claro de como o setor corporativo está se movimentando, priorizando a proteção de dados, o controle de acesso, o monitoramento contínuo e a integração de todos os seus sistemas de segurança. Não é apenas uma tendência, mas é uma necessidade estratégica. O setor de segurança eletrônica no Brasil tem demonstrado um crescimento significativo nos últimos anos. Com o aumento das ameaças, as empresas estão direcionando seus recursos para tecnologias avançadas, que protegem suas instalações e, claro, suas informações mais valiosas. Esse crescimento é impulsionado por uma evolução tecnológica impressionante. Estamos falando de tecnologias de monitoramento cada vez mais sofisticadas, automação predial, inteligente e a capacidade de integrar todos esses sistemas de segurança. Isso resulta em um controle muito mais eficaz e proativo dos ambientes corporativos. Segmentos como o bancário, industrial e o varejo já estão na vanguarda desta adoção, implementando sistemas de segurança eletrônica para prevenir incidentes e monitorar o acesso de pessoas de forma eficiente. E as perspectivas para o futuro são muito animadoras. Dados da Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, a ABESE, indicam que o setor continuará em forte expansão nos próximos anos. A demanda por equipamentos, por câmeras de segurança de alta resolução, sistemas avançados de controle de acesso, alarmes inteligentes e sensores de última geração deve crescer continuamente. Empresário, empreendedor, a mensagem é clara. Ignorar a segurança eletrônica não é mais uma opção, mas sim um risco que pode custar caro a sua operação, tanto em termos financeiros quanto a sua reputação. Invista na proteção dos seus ativos, dos seus dados, do seu time. Investir em segurança eletrônica é, acima de tudo, investir na tranquilidade, na resiliência e na longevidade do seu empreendimento. Fique atento às novidades do setor, e é sobre isso que a gente vai falar. E para falar sobre esse assunto de extrema relevância, eu tenho o prazer de receber o fundador e empresário da Omni Tecnologia, Tiziano Barros Proietti. Tiziano, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Boa tarde, ouvinte, quem está assistindo a gente aqui. Será um prazer conversar um pouco. Vamos bater esse papo. Esclarecer um pouco mais alguns jargões, algumas dúvidas que o pessoal tem a respeito do assunto. Isso é muito legal e eu estou tendo o prazer de receber o Tiziano aqui. E o Tiziano, ele é natural de Belo Horizonte, descendente da TFM, tradicional família mineira, por parte de mãe e de pai, que era italiano. Iniciou sua história em Manaus e aos 3 anos mudou-se para São Paulo, capital, onde viveu grande parte da sua vida. Terminou o ensino médio aos 16 anos, iniciou suas atividades laborais aos 17 em uma factory.
Aos 21 anos, graduou-se em Administração de Empresas pela FAP, em julho de 2008. No mesmo ano, 6 meses antes de diplomar-se, perdeu o pai, que era o arrimo emocional e financeiro da família. Tempos difíceis vieram. Tentou empreender por diversas vezes, foi correspondente cambial, através de uma casa de câmbio, locou equipamentos para clínicas estéticas e já em Manaus montou um restaurante e bar. Todas tentativas fracassadas. Até que iniciou a Omni com sua esposa, que é a atual atividade e fonte de sustento. Sobre a Omni Tecnologia, é uma empresa originalmente do ramo de segurança eletrônica, mas especificamente do ramo de automatizadores de portões, nasceu na lacuna de um grande player que deixou de existir e uma fatia do mercado ainda inexplorado em Manaus, que na época eram os automatizadores rápidos, com inversor de frequência. Hoje, em sua quarta sede, se posiciona entre os principais do setor do comércio de equipamento e tecnologia, mais voltados para o B2B, com mais de 20 disciplinas e marcas líderes mundiais em seus segmentos no portfólio. É sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre solução, o que é a tendência, como que você pode automatizar, qual a solução que a gente tem para o seu negócio. E o meu convidado é o Tiziano Proietti. Tiziano, tudo bem? Já nos cumprimentamos. Sim. Quero saber o seguinte, você veio aí... E eu acho que é uma grandeza colocar que teve vários negócios, esses negócios foram tentativas de erros, né, que deixaram de existir. E como surgiu a Omni Tecnologia? A Omni surgiu a partir de uma visão, né, de uma atividade que a minha esposa e a família dela exerciam e muitos segmentos que não tinham disponibilidade aqui na região. E a gente pensou, por que não a gente oferecer isso que está faltando, né? E na época, inicialmente, era uma atividade muito focada na parte de automatizadores, né? Okay. Motores de portão, cancelas automáticas, né? E portas automáticas, e passou a ser hoje uma parte do negócio, mas assim... nesse gap, nessa falta, né, de novidade, na época era moda, né? Hoje praticamente todo mundo usa motor de portão rápido com inversor, mas na época não tinha aqui e a gente começou a trazer esse troço para cá, e foi onde que a empresa pegou tração e a gente começou a ampliar o portfólio e hoje a gente participa aí talvez uma grande fatia do share do mercado, né? Perfeito. E me diz uma coisa, dentro dessa perspectiva de inovação, solução tecnológica, do início para cá, como que a gente pode entender esse processo de transformação digital que nós estamos vivenciando atualmente? Transformação como digital... Como você entende isso? Qual a tua percepção? Tá. Transformação digital é um tema ainda muito abstrato, né? Ok. Para a maioria das pessoas, inclusive para muitas empresas, né? Aqui em Manaus a gente fala empresas até a nível multinacional ainda estão muito aquém daquilo que a tecnologia poderia oferecer, né? Para não só a título, né, de segurança eletrônica, mas a título de controle operacional, né? Então, transformar digitalmente nada mais é do que mudar uma coisa que você faz de forma natural, normal, né? E eu te dou como exemplo fechadura eletrônica, né? Hoje você entra em casa, é normal você entrar com uma fechadura eletrônica e não ter mais a chave de casa, né? E ninguém mais fica assustado com isso. E transformar digitalmente é transformar processos que eram feitos de forma analógica de forma digital. Perfeito. Isso é um tema muito abrangente, envolve desde quebra de cultura, paradigmas, né, mudanças de conceito, até a parte de hardware, software. Conhecimento. Exatamente. Eu discordo um pouco daqueles que falam que a tecnologia vai tomar lugar de pessoas. Ela vai mudar lugar de pessoas. Perfeito. Eu penso que ela é o meio, né? Ela não é o fim. É uma ferramenta. Ela é uma ferramenta, exato, ela é o meio. Exato, ela é o meio. Exato. E muita gente confunde, e eu acho que é um pensamento, toda vez que a gente fala de uma nova tecnologia, toda vez que nós falamos de inovação, surge esse medo, né? As pessoas ficam assustadas. Não, vai tomar lugar, vai deixar, não vai gerar emprego, vai substituir. E eu penso que ela é o meio. E dentro desse contexto de ser o meio, e antes disso, eu quero só
só chamar a sua atenção que eu vou virar a nossa ampulheta do tempo, que eu esqueci aqui, que vai direcionar o nosso bate-papo aqui, que tem muito assunto para a gente conversar. Se deixar, a gente fica uma semana certeza, aqui, né? Com certeza. E aí, dentro desse contexto de transformação digital e de ela se tornar o meio, o que a gente tem de mais eficiente que a Omni está oferecendo como solução para o mercado? A nível corporativo e depois a gente fala a nível pessoa jurídica, a pessoa física. É muito difícil tentar ser didático, né? Tentar simplificar o discurso quando você fala de uma área extremamente técnica. Mas se a gente colocar dentro de um processo, né, de maneira simples, primeiramente a base, né, o alicerce de todos os processos de transformação digital é a conectividade, né? Okay. A conectividade hoje ela é base de todas essas soluções, né? Então hoje não existe mais só a necessidade de energia elétrica, você tem a necessidade da conectividade. Perfeito. Né? E uma vez conectado, a tendência é que as coisas todas se integrem, né? Isso, se você for agora, né, moda os assuntos de guerra, né, e não vamos entrar nesse mérito, mas você vai num cockpit de uma aeronave dessas de guerra, o piloto tem uma única tela, ou talvez até no capacete dele, todas as informações reunidas num lugar só. E a informação ela é base da decisão, okay, né, da tomada de decisão. Então, você estar conectado e antenado e você ter a informação de forma fácil, eu acho que esse é o grande benefício. Isso é muito mais assertivo na tomada de decisão. Com certeza, né? Então, aí a gente pode permear vários nichos, né? Se você for para o nicho residencial, né? Quem nunca? Estou com problema na minha internet, né? Ou para soluções um pouco mais aprimoradas, mais sofisticadas, né? De grandes corporações, você tem um enfoque sempre na questão da integração, né? Como é que você pode juntar essa informação num lugar só? Eu costumo falar, né? Tem 4 pilares que o investimento em tecnologias se justificam. Ok. Um deles é você diminuir os seus riscos, né? Ótimo. Então, risco entende como quebra, como perda, como roubo, como extravio, como retrabalho, enfim, né, o risco. O segundo ponto seria a melhoria de processo. Perfeito. Então, tornar os processos mais fáceis, mais fluidos, mais objetivos, mais assertivos, mais eficazes. E mais seguros, né? Mais seguros, exatamente. Terceiro ponto é a melhoria da experiência do cliente. Seja o cliente externo, o cliente interno, que é o usuário. Eu acho que esse é um terceiro ponto que é muito importante, talvez mais importante até que os 2 primeiros que eu citei. E por último, e aí é mais a nível corporativo, é o respaldo, né? O registro, né? O respaldo jurídico de todos esses procedimentos e processos operacionais que uma corporação exige, né? Tá, e deixa eu entender uma coisa aqui contigo. Quando a gente fala em solução tecnológica, a gente fala em gerar soluções, nós, sobretudo no ambiente corporativo, tem uma coisa que me chama muita atenção, que é a questão, sobretudo, da segurança, né? Sim. Seja segurança de acesso presencial, seja segurança a invasão digital. O que a gente tem de mais moderno, de mais eficiente nesses 2 campos? Primeiro, a questão presencial, né? que é a invasão propriamente dita, que nós estamos vivendo num cenário hoje de insegurança, seja domiciliar, seja... nós vimos há pouco tempo um shopping center, ele foi assaltado à luz do dia numa joalheria, né? As empresas estão suscetíveis a isso. Nós tivemos há pouco tempo também uma empresa que um dos seus sócios foi sequestrado dentro da organização. O que a gente tem de mais moderno e de mais eficiente no que diz respeito à segurança, seja presencial e também no quesito digital? Tá, vamos lá. Primeiro presencial. Presencial, assim... antes de qualquer coisa, a segurança ela está muito mais ligada à informação do que à resistência, né? Por exemplo, uma blindagem, né? A blindagem ela não é 100% segura.
A blindagem, ela protege por um tempo. Então, quanto mais blindado for, mais tempo vai resistir, Ok. né? Então, enquanto menos tempo a gente souber de um risco, né, e mais rápido a gente tiver informação para a resposta, mais seguro a gente está, né? Então, você conseguir enxergar essas vulnerabilidades de mais ângulos possíveis e da forma mais rápida e responsiva possível, é onde está o grande ganho de diminuição desse risco. Posso entender, então, que um dos papéis, quando a Omni vai gerar uma solução, é ela fazer uma análise de risco para ela propor quais são os equipamentos, quais são as soluções de acordo com cada negócio, de acordo com cada cliente? Sim. Avaliar o risco vai ser uma parte do processo. Ok. Porque, na verdade, é uma análise de processo. Perfeito. Que a gente faz, né, um diagnóstico para poder, em cima desse diagnóstico, propor uma solução, né? Então, eu acho que é muito... assim como você vai no médico, no dentista, você vai lá para fazer um diagnóstico e ele te passar um tratamento, Ok. uma solução para o seu problema. Tá. E objetivamente, quando a gente entra, e eu já tive a oportunidade de visitar algumas vezes a loja da Omni, tem algumas soluções que estão disponíveis ali. Então, por exemplo, você tem lá um controle facial para você adentrar em alguns ambientes. Certo. Você tem lá catracas digitais, onde você também tem ali um controle de acesso. O que tem de mais moderno e eficiente nesse sentido presencial que a gente pode ofertar para os nossos internautas, para os nossos ouvintes, que a Omni tem de solução e como que isso entra dentro de um projeto? Como eu disse anteriormente, a base de todos os sistemas é a conexão, e a conexão de rede de dados. E hoje a gente tem sistemas de acesso com tecnologia IP. IP é Internet Protocol, né? Protocolo de rede, que você consegue gerenciar e configurar esses terminais de acesso de muitas formas, desde a entrada da sua casa, do seu apartamento, Ok. até o gerenciamento de múltiplas unidades via uma central de coordenação. Eu acho que, em termos de tecnologia para controle de acesso, é isso. Em termos de tecnologia de biometrias, né, hoje a gente já tem disponível, né, tecnologias de biometria facial, já é uma realidade já há algum tempo. A gente tem já disponível também, a pronta entrega, inclusive, terminais de leitura de íris ocular, né, que é uma biometria de muito mais difícil repetição. Ok. E também, hoje a gente já tem uma tecnologia que cruza múltiplas autenticações, inclusive com a leitura da palma das mãos. Então, isso daí está disponível. O sujeito, vamos dizer que agora, um empreendedor, um empresário, que é o foco do nosso podcast aqui, se ele pensar, olha, eu quero melhorar o nível de segurança da minha organização, eu preciso entender a conectividade, eu preciso fazer uma análise de risco, Sim. Eu chamo a equipe técnica da Omni, ela vai lá, faz esse diagnóstico e vai prover essas soluções de acordo com a necessidade. Com certeza. Do ponto de vista de corporações, primeiramente, né, a gente nunca pode esquecer a questão da informação, né? E esses terminais, né, que eu citei, todos eles criam registros Perfeito. E relatórios desses processos. Então, você vai conseguir gerenciar essas informações de maneira centralizada, né? E isso te fornece ferramentas, como a gente colocou, para muitas coisas. Não simplesmente o controle de acesso do universo conhecido de pessoas, mas do universo desconhecido de pessoas, e também o monitoramento e o registro. Aí entram métricas de controle de funcionários, tempo de ocupação, tempo de atendimento e outras que você consegue fazer com sistemas de acesso. Então, por exemplo, se nós temos aí uma empresa do segmento de varejo que ele queira utilizar dessas soluções, ele vai conseguir mensurar
quantas pessoas adentraram a sua loja, ele consegue mensurar o perfil, quais são as áreas quentes da loja que o sujeito mais permanece, quanto tempo ele fica naquele setor A, setor B, setor C. Tudo isso, esse cabedal de informação a gente consegue capturar e depois gerar relatório para tomada de decisão. Com certeza. Esses terminais de acesso, junto com sistemas de câmera, porque eles não deixam de ser sistemas hoje integrados, a gente consegue criar sistemas de informação. Né? Hoje, os sistemas de segurança eletrônica deixaram há muito tempo de ser sistemas somente de segurança eletrônica. Hoje, eles são sistemas de controle operacional. Né? Então, você consegue fazer diversas métricas aí que te dão informação tanto de gestão, quanto de tomada de decisão, quanto... análise de perfil, tendência... um monte de coisa. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é muito... Gente, olha só como a gente está... Quando a gente consegue mergulhar nesse mundo de tecnologia e ter informação como uma tomada de decisão. E eu estou aqui com o Tiziano, que ele é um dos fundadores da Omni Tecnologia, que é uma empresa local, originalmente manauara, que nasceu em Manaus e que tem ali uma loja na Salvador, que tem tudo isso à disposição no showroom. E essa... Deixa eu perguntar uma coisa que eu acho muito legal, isso que a gente vê muito lá fora, né? Quando a gente vai para a feira internacional, a gente vê lá ambientes de degustação, a gente vai para visita técnica, o sujeito gosta de ver, sentir, ele gosta de... participar daquele ambiente, de vivenciar. Experimentar. E tudo isso a gente tem à disposição que a gente pode experimentar na loja. Com certeza. Eu acho que o varejo, né, em si, o ambiente de loja, que ele vende catálogo, ele está fadado ao fracasso, né? Hoje o foco tem que ser na experiência, na usabilidade, o cliente tem que experimentar, tangibilizar, ele tem que sentir. Exatamente, sentir aquilo que a gente está propondo. Né? Que é uma coisa que a gente sempre fala, a gente sempre comenta, sabe, dizendo que o ambiente de loja ele deixou de ser um ponto de venda, né? Ele é um ponto de experiência. Com certeza. Ele é um ponto de experiência e não só um ponto de venda. E justamente em cima dessa tendência é que a Omni criou um showroom com... Eu não posso dizer todas, que todas é uma palavra muito forte, mas assim... com a maioria das nossas soluções lá disponíveis em uso, né? Então, hoje, se você quiser saber como é que funciona uma tecnologia de leitura e reconhecimento de placas, você tem lá disponível em vários cenários, de leitura e reconhecimento de faces, você tem disponível em vários cenários, você tem análise de fluxo de pessoas, hoje você tem câmera que te dá metadados. Hoje câmeras são sensores de metadados, você consegue capturar perfis, comportamentos, uso específico de equipamentos de EPI, tipo de vestimenta e um monte de outras coisas. O que eu acho de mais legal isso, sabe o que é? É que a gente tem isso aqui. A gente tem isso aqui no Amazonas, a gente tem isso aqui em Manaus. Não precisa ir para fora para buscar isso. Não precisa ir para fora, porque às vezes a gente fica pensando que a gente não tem que buscar fora, a gente fica, sabe, se batendo porque alguma coisa só tem lá fora, a gente tem aqui à disposição. E aí me traz uma outra leitura que eu quero compartilhar contigo. Dentro desse contexto de tecnologia, há alguns anos atrás nós falávamos que a tecnologia ela demorava 5 anos para chegar no Brasil. Primeiro começou, eram 10 anos, depois encurtou para 5, agora fala-se 2. Como que é a sua percepção da velocidade de tecnologia disponível para que a gente possa ofertar isso para o público com relação ao que é desenvolvido, seja na Ásia, seja na Europa, seja nos Estados Unidos? Essa tecnologia, qual o timing que ela demora para chegar está disponível hoje? Primeiro que tem muita coisa que é desenvolvida aqui no Brasil e que as pessoas não sabem. Exatamente. Perfeito. Então, o timing ele é relativo primeiramente por isso. Mas os grandes centros hoje, né, de desenvolvimento de tecnologias de monitoramento, hoje estão na parte oriental, né, do planeta, né, hoje, a China é um grande detentor da maioria dos desenvolvimentos desse tipo de tecnologia. Os Estados Unidos tem um grande polo,
mas aquele gap de alguns anos para chegar no mercado, isso aí já foi-se o tempo, né? Hoje a gente tem o tempo praticamente do transporte para chegar aqui, porque tem feira que você pega o avião, atravessa, né, em poucas horas você está do outro lado do planeta e você tem essa informação rapidamente. Isso a globalização, ela uniu os mercados, né? A gente se tornou intercontinental, né? Você não tem mais distância, você não tem mais barreira. Gente, olha só, o papo está muito legal. Eu vou convidar o Tiziano para ele tomar uma aguinha aqui, que é a melhor água do Amazonas, que é a água toia. E quero falar com você que está do outro lado sobre um dos nossos parceiros muito legais que a gente tem aqui, que é a ED Brindes. ED Brindes, que tem o melhor brinde da região norte. Então, se você pensa em solução em brinde, se você pensa, olha, está chegando em uma data festiva, uma data comemorativa, seja para o seu cliente interno, para o seu cliente externo, você quer, sabe, de repente você tem um programa de fidelidade, um CRM que você quer ofertar algo para o seu cliente, pensa na ED Brindes, são mais de 4.000 soluções disponíveis para você, que você consegue ter isso em tempo recorde aqui na sua loja, no seu ambiente, na sua empresa. Então, ED Brindes, acessa lá agora www.edbrindes.com.br. É muito legal, é super interessante e tem alguns itens sustentáveis, né? Tem coisa muito bacana que vale a pena. E também para você fazer ações de enomarketing, então, ED Brindes com você. Acesse lá www.edbrindes.com.br. Eu estou aqui conversando com o fundador da Omni Tecnologia. A gente está falando do assunto sobre soluções tecnológicas dos dias atuais. Então, a gente está desmistificando, né, o Tiziano está trazendo algumas, está desmistificando esse mercado, trazendo para a gente o que é a solução, quais as melhores soluções, qual a importância da análise de dados, a captura e, sobretudo, da análise de dados para tomada de decisão. E tudo isso disponível aqui ao alcance das nossas mãos, ou melhor, ao alcance dos nossos olhos, numa loja super bacana que tem ali na Salvador. Voltando aqui para o meu bate-papo, Tiziano, a gente vem passando por... São vários players, né, que acabam se... Todo segmento, a competitividade, ela não é mais local, né? Então você acaba que tem tem novos entrantes toda hora chegando. Qual que é a vantagem competitiva que a Omni pode oferecer e que ela oferece para os seus clientes locais? A Omni, ela foi fundada em cima de uma falta do mercado, né? Em cima de uma necessidade. E o grande diferencial da Omni é entender para atender. Perfeito. Né? Nós conseguimos... eu venho do universo de gestão, tenho... Né, foi citada uma das minhas formações aí, mas eu tenho 20 anos de sala de aula e, né, a teoria sem a prática sem a teoria, elas não andam, né? E a gente procura a mergulhar dentro da operação do cliente e, em cima disso, a gente conseguir entregar valor. Esse é o grande diferencial da Omni, é vender valor. Né, vender soluções que realmente agreguem no dia a dia das pessoas e das empresas. Né? Então, eu entendo que essa cadeia de valor no segmento de tecnologia ainda está muito aquém do que deveria ser. Okay. A gente ainda está muito distante dentro daquilo que a gente poderia, que a gente já tem disponível de tecnologia para uso, né? Porque ainda existe uma falta muito grande de percepção de valor do empresário. Falta de conhecimento ou falta de percepção? Ou a gente combina isso? Eu acho que é muito mais falta de percepção. Ou é uma cultura que nós temos, que a gente só coloca o cadeado depois que ele é arrombado? Depois que a casa... Isso é uma visão muito nacional nossa, de agir sempre corretivamente e não preventivamente, né? Mas isso no mundo atual é um risco muito grande, enorme. Né? Às vezes o empresário não quer saber de informações que ele saberia, né? Se ele tivesse um sistema que informasse, às vezes não quer saber de problemas ou tendências que estão acontecendo. Então, eu acredito que assim, a percepção de valor para a tecnologia ainda é muito pequena. Hoje, ainda a cultura do mais barato é algo que sempre impera. Isso é um negócio que me deixa um pouco
preocupado, sabe? Essa história de que... E eu acho que a máxima é uma grande verdade. O barato sai caro, né? Sai muito caro. Sai muito caro, porque depois que acontece não adianta. O céu de brigadeiro, ele é uma utopia, né? Quem empreende sabe, né? Que o céu de brigadeiro, né? Você não encontrar nenhuma intempérie, nenhuma nuvenzinha... Não, o mundo ideal não existe. E aí eu quero aproveitar, enquanto eu estou batendo papo aqui com o Tiziano, quero pedir para a Érica, para ela ir colocando as imagens aí, né? Tem algumas imagens da loja, lá da Omni, tem um vídeo, para a gente, para o nosso internauta, compreender como nós temos, assim, algumas soluções aqui ao nosso alcance, tá? Que está disponível, está próximo da gente, e que às vezes a gente não está entendendo, a gente não tem essa percepção. Primeiro, que existe. Segundo, a gente não percebe valor. E depois a gente só deixa de agir de maneira corretiva. E o importante é a gente agir de maneira preventiva. Dentro disso daí, dentro dessas soluções, quais são as principais marcas parceiras que a Omni tem hoje e como que você consegue criar, segmentar essas marcas para que a gente possa compreender melhor a atuação? A Omni tem 4 marcas principais hoje dentro do seu portfólio, né? A escolha dessas marcas foi o nível de abrangência mundial. Tá? Okay. Então, Manaus não é mais uma metrópole de abrangência regional. Ela já passou isso e eu acredito que até ultrapassou a barreira nacional, porque hoje tem indústrias aí do mundo inteiro presente com plantas aqui dentro enfim, por diversos motivos, né? E assim, a escolha dessas marcas, primeiramente, foi a presença mundial de mercado. Eu vou citar a marca que originalmente em sentido de segmento, né? Que a gente nasceu do mundo de segurança eletrônica, e a gente tem como Hikvision um fornecedor que hoje é o maior desenvolvedor mundial de tecnologias de inteligência artificial, tá? É uma empresa originalmente de segurança eletrônica e é o maior fabricante do mundo de equipamentos de vídeo monitoramento. Perfeito. A escolha do segundo player, que foi uma necessidade gerada, né, a partir do mundo de segurança eletrônica, que é o segmento de instalações prediais, que nós escolhemos a Legrand como parceiro. Okay. É uma indústria, uma multinacional francesa, de origem francesa, e que é a maior empresa do mundo no segmento de instalações prediais. E tem um portfólio de muitas marcas conhecidas, como Piau, como Clamper, como Daneva, como SMS no Brakes, que são todas marcas do grupo Legrand e que muitas pessoas não sabem. Não sabem. A terceira marca, eu vou falar vulgarmente chamada de Ubiquiti, mas é Ubiquiti, que vem de ubiquitous do inglês, que quer dizer presente em todos os lugares, que é uma marca líder mundial no segmento de networking, né, no segmento de conectividade. Muito conhecida pelas suas antenas de Wi-Fi de instalação no teto, mas que tem um mix muito maior do que as pessoas conhecem. E, por último, um trabalho recente nosso, que nós vivemos numa cidade aqui que ar-condicionado não é um artigo de luxo. Não, né? Uma necessidade. É uma necessidade. Eu, por acaso, bicho do frio, né? que caiu aqui em Manaus, né? Por conta do destino. Mas a gente começou um trabalho com a linha de ar-condicionados VRV da Daikin, que é uma tecnologia existente desde 1980, né, mais especificamente 82, e que é o suprassumo da tecnologia de climatização e que muitas pessoas não conhecem, né? A maioria das pessoas não conhece. Então, essas 4 marcas são as marcas principais, tem muitas marcas acessórias, mas a título de solução, eu acho que o foco são essas 4 principalmente. E é legal, você citou as 4 principais, né? Desculpe, eu esqueci de falar. A Daikin é a maior player mundial também do segmento de climatização. Então, eu tenho 4 marcas que são líderes mundiais. Ou seja, você segue à risca aquela máxima, né? De sempre se unir aos melhores, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente tem que
ampliar nossa referência, ampliar nossa abrangência de olhar, né, de perceber. E trazendo marcas de renome mundial, eu começo a disponibilizar isso aqui para o mercado. E você se torna referência naquilo que você está oferecendo, com marcas que não vão gerar retrabalho, que não vão dar problema, é aquilo que você consegue efetivamente garantir o sucesso da solução e atender bem o consumidor, atender bem o empreendedor, seja em qualquer segmento, seja no segmento industrial, seja no varejo, seja no residencial, enfim. Tudo isso que nós falamos aqui tem tecnologia embarcada e eu não posso deixar de explorar parte do seu conhecimento, que hoje nós estamos falando muito de inteligência artificial, né? Toda hora, isso hoje é o Google do momento. Né? É o novo Google. Qual a sua percepção com relação à IA? A IA ela é uma ferramenta. Né? A IA ela é uma ferramenta de produtividade. Né? A IA está forçando um reposicionamento. Coisas óbvias e operacionais, a IA está fazendo. Okay. E as pessoas que não se antenarem para isso, são essas que devem ter medo que vão ser substituídas. Né? Então, a IA, eu enxergo a IA como uma grande aliada para quem gosta de usar a ferramenta, para quem estuda, né, o como pode ser usada a ferramenta. E muito se fala de IA vinculada a software, mas pouco se fala de IA vinculada a hardware, ou seja, né, a inteligência artificial ela aplicada a soluções de software, que são programações, né, já é mais difundida. A inteligência artificial vinculada a objetos que executam tarefas reais, ela ainda é pouco usada, mas evita, por exemplo, de eu ter que monitorar a minha empresa e ficar pregado o olho lá em 200, 300, 500 mil câmeras que seja, né? Evita de eu ter que fazer isso aí e ser muito mais assertivo, que a inteligência artificial que vai pescar um evento que seja realmente um potencial de risco. Isso também a gente tem essa solução disponível? Com certeza. Perfeito. Gente, olha só. Muito interessante, tenho certeza que você está gostando do outro lado. E eu vou pedir um minuto para o Tiziano para me falar para você de um sistema muito bacana que chegou em Manaus, que é o FrontSys. FrontSys é uma ferramenta chamada Organ, ela traz para você gestão financeira, gestão de negócio, gestão de compras, ela traz gestão de estoque, prestação de serviço, ela tem embarcada num CRM para que você possa trabalhar com cashback, traz gestão fiscal, tudo isso ao alcance das suas mãos. Então, se você está pensando em solução, e hoje não dá para você gerenciar o seu negócio, não dá para você tomar decisão sem informação, que é o que a gente vem conversando ao longo dessa tarde maravilhosa aqui. Então, entre em contato agora, nesse momento aqui, com 985-90-4300, pede um representante lá da FrontSys, que vai te atender da melhor forma e você vai ter a segurança de um sistema robusto ao alcance das suas mãos e com custo-benefício extraordinário. Valeu? Voltando para cá, eu vou continuar conversando aqui, falando sobre esse tema muito interessante, sobre esse mundo, né? Que realmente é um mundo. Não dá para você... Eu tenho certeza que vai faltar tempo aqui para a gente falar de tantas soluções tecnológicas que estão embarcadas no nosso dia a dia. Quando a gente fala em solução, dizendo, vamos agora, a gente falou aqui um pouco do ambiente corporativo, você desmistificou algumas falas, alguns mitos. Quando a gente entra na área condominial, que é um segmento que Manaus explodiu, né? Condomínio explodiu. Nós temos aí uma... Aliás, é Brasil, né? Brasil. Mas propriamente Manaus foi um negócio que foi pipocando, né? Você não vê a quantidade de condomínios que tem. O que a gente tem de mais significativo, relevante, a nível de solução para condomínios? Condomínios, primeiro, sistemas de portaria inteligentes. Ok. Né? Inteligente, quando a gente usa o termo inteligente, a gente está se referindo à substituição de processos feitos por pessoas por processos feitos por equipamentos, de forma automática. Tá? Segundo ponto seria o uso de tecnologias de vídeo monitoramento para controle de perímetro, para monitoramento e controle de pedestres e veículos. Ok. Né? E
eu acredito que tem um ponto aí que as pessoas não explorem muito, mas disponibilizar um sinal de Wi-Fi nas áreas comuns de condomínios pode ser um adicional de valor aí para o pessoal da incorporação, né, que cria esses condomínios. Eu acredito que esses pontos são os pontos principais, mas existem outras tecnologias que ainda não são usuais, mas, por exemplo, sistemas de portaria onde você não precisa passar mais pelo porteiro, isso já é totalmente possível. Né? Você atender remotamente o seu visitante lá na sua portaria através do celular. Saí de casa, de repente chegou uma visita, eu fui lá comprar um insumo, sei lá, fui comprar pão para receber esse pessoal em casa. Você consegue atender diretamente, mas isso precisa melhorar essa percepção de valor aí por parte dos condôminos e, enfim, e talvez mudar um pouco a forma do processo de projeto. Quando a gente fala do processo de projeto, isso dá para a gente que a gente está muito fazendo mais do mesmo, né? Exato. A gente não tem uma percepção ampla do que realmente tem ao nosso redor e o que a gente pode aproveitar. O benefício que poderia ter isso aí, né? O valor em si, né? Exato. Da segurança, o valor em si de você ganhar tempo, de você automatizar algumas... Posso dar um exemplo simples? Sim, por favor. Facilmente, pessoas investem R$1.000, R$2.000 num metro quadrado de pedra ou de piso. Dificilmente as pessoas investem R$100 por metro quadrado em conectividade. Boa, muito legal, interessante isso. Gente, olha só que papo, tenho certeza que muito significativo e interessante que nós estamos conversando aqui. E dentro desse contexto, eu quero agora aproveitar para falar com você, para oferecer para você uma dica super interessante que a gente que está rolando aqui no nosso dia a dia, que nós não podemos perder de vista. Eu quero falar com você agora sobre como que a gente pode melhorar a qualidade do nosso time. A gente tem uma escassez de líderes, faltam líderes no mercado. Então, por que você não investe na qualificação do teu time? Então entra agora em contato com a gente pelo www.ibvv.com.br, acessa lá para que você possa levar para o seu negócio academia de líderes, super interessante para você formar, para você poder ter líderes qualificados no seu negócio, para que eles possam te ajudar a tracionar o negócio, gerenciar pessoas, né, liderar mudanças e, sobretudo, melhorar resultado. Então, academia de líderes, www.ibvv.com.br. Eu estou voltando aqui para conversar com o Tiziano. O nosso tempo, eu falei que o tempo ia ser curto. E antes de voltar com ele, eu quero dar uma dica de um filme super interessante que é Transcendência, a Revolução. O Dr. Will Caster o mais famoso pesquisador sobre inteligência artificial da atualidade. No momento, ele está trabalhando na construção de uma máquina consciente que conjuga informações sobre todo tipo de conteúdo. Com a grande variedade de emoções humanas, o fato de se envolver sempre em projetos controversos fez com que Carter ganhasse notoriedade, mas ao mesmo tempo o tornou um inimigo número 1 dos extremistas, que são contra o avanço da tecnologia, e por isso mesmo tentam detê-lo a todo custo. Só que um dia, após uma tentativa de assassinato, Caster convence sua esposa Evelyn e o seu melhor amigo Max Walters a testar seu novo invento nele mesmo. Só que a grande questão não é se eles podem, mas será que eles devem? Esse é um passo que você só vê nesse filme legal, super bacana, recomendo para você. Está disponível na Netflix, que é a dica do Transcendência, a Revolução. Então fica aí essa dica para você. Eu vou voltar aqui com o Tiziano e quero perguntar para você o seguinte: a gente vem passando por um processo onde a segurança cibernética é uma preocupação crescente. Como que você orienta os seus clientes sobre a importância da segurança de dados e em sistema de monitoramento e alarmes conectados? Qual que é a principal orientação? Qual que é o principal ponto de alerta? O principal ponto de alerta é atentar às vulnerabilidades, né? Quais são... Toda vez que você dá a chave do cofre para alguém, você permite que esse alguém não necessariamente faça aquilo que você pediu para essa pessoa fazer. Então, se você puder enxergar, né? Os antigos diziam, né? Os bois só engordam aos olhos do dono, né? Ninguém diz que os olhos não podem ser biônicos, né? Por isso,
tenha sempre olho em tudo, inclusive na informação, inclusive naquilo que as pessoas estão acessando através do seu ponto de conectividade. Ticiano, a gente falou bastante de tecnologia e tecnologia cada vez é uma força motriz de desenvolvimento, de conhecimento, de tomada de decisão. A Omni, ela vem construindo essa jornada, né? Já está é o 4º ponto de existência com uma loja ampla na Salvador. Com relação à equipe, qual que é o perfil necessário para que você possa ter uma equipe preparada, ou o que a gente pode encontrar dos colaboradores da Omni para servir, orientar e atender essa demanda de clientes, que eu tenho certeza que muita gente está assistindo a gente que vai procurar a Omni. Qual que é o perfil? Como que é o posicionamento? Como que é o treinamento desses colaboradores para melhor servir e entender e atender, que é um dos jargões de vocês? Entender para atender primeiro, esse colaborador ele precisa entender o produto que ele vende. Okay. Né? Então, assim, o primeiro ponto é um bom vendedor sabe muito bem o que ele está vendendo. Né? Além do que, né, tem uma máxima dentro da Omni que é: eu só vendo aquilo que eu colocaria na minha casa. Perfeito. Então, isso é um ponto principal. O segundo ponto é entender sobre a necessidade das pessoas. Então, entender sobre ser humano. Ok. Entender sobre o produto, entender sobre o ser humano. E a terceira coisa é entender sobre as realidades de cada nicho de mercado. Então, você vai atender um gigante do varejo. Precisa entender um pouco sobre o varejo. Um escritório de advocacia. Tem que entender um pouco sobre os processos jurídicos. Um escritório de contabilidade. Entender sobre os processos contábeis. Perfeito. Então, este diferencial da Omni vem sido construído ao longo aí de quase 10 anos, de enxergar o programa de necessidades, né? E são necessidades, quando você fala em tecnologia, que às vezes o próprio cliente nem sabe. Ele nem se dá conta que o problema era aquele, ele acha que é outro. Então, o pessoal tem que estar muito bem treinado, né, respondendo objetivamente a sua pergunta, para ter essa percepção do diagnóstico. Né? Você se posicionar como especialista, você tem que ter a capacidade de diagnóstico. E é isso que eu cobro bastante da minha equipe, que eu cobro que o pessoal estude, que entenda sobre os produtos que a gente se dispõe a vender, que entenda sobre o perfil dos clientes e que tenham consigo, né, 3 pilares, que são os pilares que eu considero, isso é uma opinião minha, os pilares da confiança, que é a integridade, okay, em primeiro lugar, os valores, a responsabilidade e a competência. Né? Que esses 3 pilares andem sempre juntos. Ótimo. Gente, olha que papo interessante. A gente já falou aqui sobre solução tecnológica, a gente falou das melhores soluções para o seu negócio, agora a gente está falando de pessoas. E antes da gente ir para o vai e vem, eu quero mais uma perguntinha aqui para o Ticiano. O que está por vir? Quando a gente olha na sua percepção, o que está por vir? O que tem de solução que ainda pode chegar? O que está chegando? O que tem de mais moderno que pode estar adentrando no nosso mundo, no nosso dia a dia, no que diz respeito a soluções tecnológicas emergentes? A integração entre software e hardware, entre máquina e equipamento, entre a interface do ser humano, o comando do ser humano e a responsividade dessas máquinas tende a cada vez se aproximar mais. Uhum. Então, o que tem por vir é máquinas que percebam o seu comando antes mesmo que você dê esse comando a elas. Né? Então, cada vez mais essa velocidade de acesso à informação, ela vai estar mais conectada, mais interconectada, mais integrada com o usuário. Então, a interface homem-máquina tende cada vez se aproximar mais. Não é à toa que a gente já fala, né, de membros que substituam aí pessoas que tiveram seus membros amputados, soluções médicas que consigam identificar
situações, sei lá, tumores, antes que eles pudessem ser detectados de forma humana. Então, assim, essa possibilidade, né, dessa aproximação entre homem e máquina, essa junção, né? Eu acho que o caminho é por aí. Perfeito. Eu vou convidar o Tiziano para ele me dar 1 minuto agora, tomar mais uma aguinha na toalha, daqui a pouco a gente vem para as respostas rápidas, o vai e vem. E eu quero falar com você sobre o novo quadro que a gente está estreando hoje, que a gente tem notícia boa, que é Conexão NRF. E dentro desse quadro Conexão NRF, a gente está trazendo aqui uma novidade que a gente acabou de fechar, né? Essa é uma notícia fresquinha, malas prontas, passagem comprada, e vamos estar presente em mais uma NRF que acontece em Nova York, de 10 a 15 de janeiro de 2026, e o BVV acabou de mais uma vez ser convidado a fazer parte da delegação da FGV. Então nós seremos aqui os embaixadores da FGV, FGV SEV, que é um projeto muito grande que nos últimos 10 anos nós participamos desse projeto estando presente em Nova York, e dessa vez nós seremos lá uns apoiadores desse projeto. Fomos convidados, batemos o martelo hoje como parceiro oficial da FGV na região norte. E você é o nosso convidado a fazer parte da delegação da FGV e BVV. Então você entra em contato a partir de agora, quer saber informação, como que eu faço, o que é a NRF? É a maior feira de varejo mundial, como que eu faço para fazer parte dessa delegação, o que vai acontecer, qual é o mote, qual é o tema, como que eu posso participar? Mas o certo é que será de 10 a 15 de janeiro de 2026, estaremos lá e contamos também, primeiro com a sua audiência, que toda semana que a gente vai trazer um assunto diferente sobre a NRF daqui até janeiro. Vamos fazer uma cobertura especial, mas nós queremos que você faça parte da nossa delegação. Então entre em contato com a gente pelo 8590-4300 e participe. E é importante que você acesse o QR Code que está aparecendo na tela. Obrigado, meninas, por lembrar. Isso, elas estão ali dentro, elas ficam lá no estúdio, elas ficam me lembrando. Acesse agora o QR Code, tem maiores informações, você entra em contato com a gente e vai fazer parte da delegação FGB e BVV, que fechamos hoje, estava nos detalhes, ajustando 6 meses antes, para que você possa comprar passagem, ver hospedagem, se preparar e fazer parte do maior evento de varejo mundial, ter acesso aos maiores palestrantes, conferencistas e muita informação na maior feira de tecnologia que acontece durante a NRF. Então, Conexão NRF, aqui com você, a partir dessa semana, todas as terças-feiras, uma informação diferente. E acesse o QR Code que apareceu na tela. Eu vou voltar aqui para finalizar o nosso bate-papo desse podcast com um fundador da Omni Tecnologia, com o Tiziano Proietti, e são respostas rápidas, Tiziano. O que é mais importante, produto perfeito ou execução impecável? Execução impecável. Empreender é? Aceitar o risco. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Que dinheiro é o menos importante. Sua maior alegria? Meu filho que vai nascer. Seu diferencial? Agora a pergunta anterior meu maior diferencial. Eu não sei tudo. Quem é Tiziano Proietti? Tiziano Proietti é alguém disposto, disponível e perseverante. Legal, eu quero agradecer muito esse bate-papo e eu quero até aproveitar aqui, né, que é um podcast que a gente tem liberdade. Eu conheci o Tiziano há 5 anos atrás, num bate-papo, e hoje a gente tem a possibilidade de estar mais próximo em alguns projetos, mas eu tive o prazer de trazê-lo aqui hoje para a gente falar sobre soluções tecnológicas. Eu tenho certeza que você do outro lado gostou muito. Gostaria que você, por favor, se despedisse dos nossos internautas, dos nossos ouvintes que fazem parte dessa comunidade que é o Virando o Jogo. Gostaria muito de agradecer a audiência. Como eu disse, eu estou aqui disponível, né? Quem quiser entrar em contato comigo, ou através do Salum, ou através dos nossos canais, né? Da Omni Tecnologia. Pode falar redes sociais, que já apareceu na tela, mas pode reforçar. Omni Tecnologia, nós temos um canal aberto para quem quiser nos conhecer. Nós temos o showroom na Rua Salvador, número 456. Ali no Adrianópolis. Obrigado mais uma vez por me ouvirem, por estarem conosco nesse bate-papo. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade e pelo espaço, tá bom?
Bacana. Gente, foi isso aí, um bate-papo super legal sobre soluções tecnológicas, tenho certeza que você gostou. E você sabe, isso aqui agora sobe, ele fica lá disponível na plataforma do YouTube, do Facebook do Amazonas Atual, e depois a gente leva lá para o canal do YouTube do O Marcelo Salum. Se você não teve oportunidade de assistir, né, indica, manda esse link para o seu amigo, que eu tenho certeza que tem muita informação relevante para que você possa tomar decisão e efetivamente gerar soluções tecnológicas dentro do seu negócio. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima terça-feira em mais um Virando o Jogo comigo, Marcelo Salum. Até lá.